Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara aqui do Universo Maluco dos Livros e hoje a gente vai falar do livro Sangue Real, da autora Já Silva. Então vem comigo! Bom gente, como eu falei pra vocês, hoje a gente vai falar sobre essa lindeza Sangue Real, da Já Silva. E, gente, eu preciso logo alertar aqui no início do vídeo que se você tem traumas, gatilhos com certos tipos de violência, tanto psicológica, sexual, se você não fica bem ou confortável lendo livros com uma pegada mais pesada, eu não recomendo essa leitura para você, ok? Bom, gente, esse livro é um livro de romance e ele é bem diferente de tudo que eu tô acostumada a ler. Eu sou obrigada a dizer que ele me tirou da minha zona de conforto várias vezes. Eu não sou muito de ficar determinando vários tipos de gênero. Por exemplo, dark, romance, que não sei o que. Não. Romance, eu sei que dentro, né, de cada categoria, hoje as pessoas elas selecionam aí vários estilos diferentes de romance, mas para poder ficar mais fácil, eu prefiro só dizer que esse livro é um livro de romance e um romance bem pesadinho. Então vamos lá, aqui a gente vai conhecer a história do Santiago e da Manuela. Ambos personagens com problemas e não são pequenos, são assim, eles são personagens bem problemáticos mesmo. Eles são aqueles personagens que têm vários tipos de trauma, vários tipos de... Eu sei lá, gente, eu meio que pra poder entrar na história desse casal aqui, eu tive que passar por cima de algumas coisas que na minha vida, no real aqui, saindo desse mundo aqui, eu particularmente não aceitaria. Ele é um livro carregado de violência, tem muita coisa explícita aqui, então você meio que tem que passar um pano para você poder aceitar. A gente já começa aqui no primeiro capítulo, já na cena inicial, com a Manuela criança. Ali deve estar na faixa dos 5, 6 aninhos ali. Ela já é uma criança e ela presencia o assassinato do pai, que nada mais, nada menos foi assassinado pelo Santiago, o cara que vai fazer romance, um par romântico com ela aqui no livro. Então ela presencia o assassinato e por ser um livro de mafiosos, né, no caso aqui o Santiago, ele é chefe da máfia aqui, né, por ser um livro por dentro desse romance com máfia, realmente tem umas coisas bem pesadinhas. Então assim, ela presencia ali o assassinato do pai dela, e ela vê o Santiago assassinando ali o pai dela de uma forma brutal. A descrição da cena é bem violenta. E depois a gente já começa a entrar ali na história anos depois. Ali no caso, ela foi salva, tá, gente? Depois que o pai dela foi morto, foi deixado lá. Nossa, gente, horrível. E ela se junta ao corpo do pai e fica ali sem entender o que aconteceu, porque até então, pra ela, o pai dela era o homem mais maravilhoso do mundo. E chega um cara misterioso ali na cena que vai resgatar ela, atear fogo naquela casa e até então vai ficar para, né, a máfia aqui, para o chefe, né, da máfia, o Santiago, que a menina morreu no incêndio. Depois que tudo isso acontece, vai mostrar ela já mulher, já adulta, e mostra ela indo para o covil do inimigo. Ela vai simplesmente se transformar numa mulher maravilhosa, linda, deslumbrante, porém cheia de remorso, cheia de gatilhos emocionais, totalmente com ódio do Santiago, e ela vai direto pro covil, gente. Ela entra ali e ela fala, não, eu vou fazer isso, e isso já tá combinado com aquele cara lá que salvou ela de toda aquela brutalidade ali do assassinato do pai. Gente, ela vai entrar ali, o Santiago vai se fascinar por ela, óbvio que isso já era esperado, né? Ele vai se fascinar por ela, ele sabe que ela mente pra ele, por causa de toda a experiência que ele tem, né, em torturar pessoas para obter a verdade, em lidar com pessoas mentirosas, em lidar com bandidos e tudo mais. Ele sabe quando a pessoa tá mentindo. E ele sabe que ela mente pra ele, porém o que ele tem por ela é uma coisa muito mais forte. Então ele simplesmente se apega a ela de uma forma obsessiva mesmo,
que ele gosta de jogar com ela. Então, assim, são conversas pesadas que eles têm um com o outro, ao mesmo tempo que às vezes ele dá flashes de tratar ela bem, ele trata depois ela com uma brutalidade, com uma coisa horrorosa, assim, é muito pesado mesmo o diálogo entre eles. As partes de cenas sexuais descritas aqui no livro são violentas entre eles, sabe? É uma coisa muito carnal, é uma coisa assim muito... Como que eu vou explicar pra vocês? É um ato físico assim muito bruto, sabe? Em momento nenhum você vê sentimento, você vê aquela coisa. Você tem, né, a visão dele e a visão dela ali sobre o que eles sentem um por outro, o que um desencadeia no outro, mas são coisas brutais. Então você vai acompanhar uma história cheia de mentiras, cheia de tramas. Você vai ver que ele vai se apaixonar por ela, mas não vai querer admitir que ama ela. Ela vai se apaixonar muito, perdidamente, profundamente por ele, mas ela no fundo não quer aceitar aquilo porque, poxa, o cara matou o pai dela. Então, assim, na cabeça dela, ela sabe que aquilo é super errado. E vai chegar vários momentos assim que eles vão ter descobertas. O plot desse livro, Jesus! Já é ali quase no último capítulo, quando você pega o tchan da história e você vai ver que todos os dois, no final, foram vítimas de pessoas totalmente, assim, de fora da situação. Desculpa pela moto, gente. Você vai ver que ambos foram vítimas de armações de pessoas que eram simplesmente más, sabe? Então, assim, o cara que vai ser o grande vilão no final desse livro, ele vai ser um cara que você meio que desconfia ali no meio da história, porque não tem lógica algumas coisas, aí você começa a encaixar as peças, e quando você descobre o que esse cara... Qual que é a verdadeira relação desse cara com a Manuela, o porquê que ele quis afetar o Santiago, e começa... Gente, é absurdo. E, gente, vai ter cenas nesses livros que vocês vão chorar, vai ter cena que vocês vão ficar com raiva, vai ter cena que vocês vão ficar assim, eu não acredito que é isso que tá acontecendo. Então, assim, é um romance pesado, é um livro que retrata bastante de gatilhos emocionais. Você vai ver essa menina quebrada, você vai ver ela destruída, você vai ver ela assim, sabe, em rompantes emocionais que você acha que a personagem vai realmente quebrar. E por mais que ela esteja à beira, assim, eu sinceramente, eu não sei como que nesse livro ela não teve o instinto suicida. Se ela chegou perto, foi só um quase, porque ela é tão quebrada nesse livro, e o Santiago, ele quebra tanto ela, mesmo vendo que ela tá sofrendo, mesmo vendo que ela tá chegando no limite, ele continua quebrando e pisando mais. Então é um ponto que eu falei, pronto, essa garota, ela vai se suicidar. Ela vai pular de uma janela, ela vai fazer alguma coisa, porque simplesmente não tem como. Gente, essa autora, ela escreveu um livro, assim, perfeito, porque em questão de te pegar emocionalmente. Você entra tanto na história, você se apega tanto à vida dos personagens, que sinceramente, já tem o quê? Mais de 20 dias que eu tô querendo fazer a resenha desse livro e eu ainda não encontro palavras o suficiente para conseguir descrever. E esse livro me deixou tão mal, tão mal, tão mal, que eu não consegui ler nenhum outro. Até agora eu não consegui ler nenhum outro livro. Eu começo, paro, porque as outras leituras que eu tentei fazer simplesmente não engatam, não funciona. Então, assim, é um livro bom? Sim, é um livro maravilhoso. Você vai se apaixonar pela escrita dessa autora. É um livro muito pesado, muito forte, com questões psicológicas, emocionais, com muita violência. Então, assim, como eu falei no início do vídeo, se você não tem estrutura para isso, não leia, não recomendo. Agora, se você é uma pessoa que já está habituada a esse tipo de leitura, por favor, se você não leu esse livro, leia. A gente aqui vai ter um Felizes para Sempre, sim. Não, eu sei que isso é como se fosse um spoiler para vocês,
mas a gente vai ter um feliz para sempre. Às vezes pode não ser o que as pessoas esperavam, mas vai ser uma coisa muito bacana. A autora conseguiu dar um desfecho maravilhoso. Então, gente, eu super amei e me apaixonei. Esse livro era um livro que eu já queria ter adquirido ele há muito tempo. E eu sempre ficava assim, compro, não compro, compro, não compro. E quando eu resolvi comprar, infelizmente ele tinha chegado aqui até com defeito, no unboxing, no vídeo de unboxing que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra vocês. Eu até mostro um pouquinho decepcionada que ele tinha se estragado aqui, ó, justamente aqui. Eu consegui consertar ele, mas vocês podem ver que ele tem um amassadinho, tá vendo, ó? Porque ele veio com isso aqui totalmente assim e todo amassado. Eu não sei o que aconteceu no envio desse livro, tá vendo? Ele ainda tá com um pouquinho de amassado, mas eu consegui consertar bastante. Eu coloquei ele bem prensadinho na fileira de livros aqui e deixei bastante tempo ali e consertou. Ó, eu vou mostrar um pouquinho, ó, ele é um livro simples, a edição dele é simples, não é uma edição assim, glamurosa, por se dizer. As folhas são no tom amarelado, são folhas finas, bem fininhas mesmo. Ó, a diagramação eu achei um pouquinho difícil, porque, olha isso, gente. Foi muito difícil ler esse livro aqui. Eu quase recorri ao Kindle, porque eu não tava aguentando mais. A diagramação dele, eu acho que a editora poderia ter dado mais atenção, porque, gente, olha isso. Muito, muito ruim mesmo, assim, porque, olha só, muita letra pequena, tudo junto. A diagramação aqui ficou a desejar. A capa sempre foi minha paixão, foi uma das coisas que me levou a ler esse livro, porque eu achei essa capa maravilhosa. Aqui, nesse livro, fala que ele é um volume único, apesar de ter outros personagens aqui, no caso, que não posso falar, que eu achei que ia ter mais algum volume, um outro livro, né, contando a história desses personagens que ficam em destaque aqui no final. Até então eu pesquisei, não achei nada, mas espero que a autora, por favor, traga, porque se for uma vírgula disso daqui, eu já posso preparar o remedinho de pressão, porque a pressão vai subir e eu vou ficar muito louca. Então, gente, esse livro é muito bom e eu recomendo bastante. E foi um romance que me tirou totalmente da minha zona de conforto, porque eu tava acostumada a ler aqueles romancezinhos fofos, com um pouco de hot e tal, mas nunca nada igual a isso aqui. Gente, eu não tenho como explicar pra vocês. Eu só sei que vocês vão ler esse livro e vão se apaixonar pelos personagens. Uma coisa que eu preciso deixar bem clara pra vocês aqui é que a Manuela entrou na vida do Santiago com o intuito de vingança. Ela tá ali porque junto com esse personagem, que eu não vou dizer pra vocês quem é, que vai ser uma reviravolta no plot desse livro, ali no finalzinho já, junto com esse cara, ela tá planejando a vingança pelo pai dela. Então, tudo que ela faz é calculado, tudo que ela tem que fazer aqui é unicamente, exclusivamente para a vingança, porque ela quer honrar a memória do pai dela e não importa o que ela vai ter que fazer por isso. Então, gente, é um livro maravilhoso, pesado, cheio de guerras e lutas e assassinatos e romance. E é muito fantástico e eu convido vocês a se aventurarem, porque a cada passo que a nossa personagem dá, a cada quebrada do coração dela, a cada momento que o espírito dela se quebra, a cada momento que você pensa que o Santiago não vai ceder, você fica ali num ponto de ruptura junto com todos os personagens. E isso vai mexendo com a sua mente e junto com eles você praticamente entra na história. Eu nunca pensei que um livro pudesse me pegar tanto como me pegou. A Manuela mais o Santiago são um casal totalmente tóxico. Eles são pessoas que prejudicam o outro. Eles em momento nenhum são pessoas que vão fazer bem para si mesmos, mas ao mesmo tempo eles se encaixam. E nesse caminho para vingança, ela vai descobrir várias coisas sobre o Santiago, ele vai descobrir várias coisas sobre ela vai descobrir coisas sobre a família dela, a família dele que até então era um fato desconhecido, e você vai ver ela num momento de dúvida se ela trai ou não o Santiago ali pela vingança que ela tanto
quer. Vocês vão, assim, entrar num mundo que vocês vão falar, isso aqui é máfia. Isso aqui é um livro contando sobre o personagem da máfia. Porque aqui você vai ver um cara realmente fazendo o papel de chefe da máfia. Não é aquele livrinho onde o cara fala que é o chefe da máfia, mas vira um babaca, um bobão, um apaixonado. Não, o cara realmente é mau. O cara é muito mau, o cara é ruim, entendeu? O cara, sabe, ele é muito pesado mesmo. O cara é violento e ele arrebenta com tudo e ele não tá nem aí. E a mocinha não Gente, esse cara chegou em certos momentos desse livro a praticamente falar pra garota, cara, eu vou te matar. Vocês têm noção que tem um ponto desse livro aonde ele fala que mesmo sabendo que ele ama ela e que ela ama ele, o final dela é a morte, porque ele vai matar ela. Vocês têm noção do quanto é tóxico o relacionamento desses dois? Gente, por isso que eu falei pra vocês, a gente tem que ir lá e passar um pano em cima de muita coisa pra você poder compreender e aceitar a história desses dois. Porque se isso fosse na vida real, gente, ninguém aceita. Eu não aceito. É uma coisa assim que não passa por mim, sabe? É muito pesado, gente. É muito, realmente muito pesado. Então, assim, mas eu amei. Gente, eu amei. O livro foi fantástico. Me prendeu e me arruinou pra qualquer outra leitura que eu tava pensando em ter em 2021. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que esse vídeo tenha feito vocês entenderem a dimensão que esse livro é. Eu espero que esse vídeo traga pra vocês a curiosidade de estar conhecendo essa obra-prima, porque eu recomendo muito. E foi isso, gente. Ó, me sigam no TikTok, me sigam no Instagram, se inscrevam no canal, venham fazer parte do universo maluco dos livros. Eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Até a próxima.